Boa noite, boa noite. Eu sou Andréa Alves de Araújo, sou terapeuta ortomolecular e nutricionista. E o nosso assunto aqui é terapia ortomolecular, como ela pode te ajudar em vários aspectos. E hoje nós vamos falar sobre um problema de saúde alarmante que vem crescendo muito assustadoramente, principalmente em países em desenvolvimento ou países de baixa renda. E infelizmente nós estamos aí nesse estudo feito pela OMS sobre o crescimento do câncer no mundo. Câncer é uma palavra que as pessoas até têm medo de falar sobre elas. E pensando um pouco sobre isso, a gente já pode começar a fazer uma ligação de que a pessoa ela não vai procurar um tratamento, talvez antes do problema se agravar mais, porque ela não quer nem pensar sobre esse assunto, ela não quer falar sobre esse assunto, né? E é uma coisa que amedronta muito, mas nós temos muito mais tecnologia hoje para detectar e para tratar problemas de saúde, que um deles é o câncer, de uma maneira preventiva, de uma maneira menos agressiva, dependendo do tipo de câncer. Para a Organização Mundial de Saúde, o câncer e mais de 100 tipos de doenças são chamadas de câncer. Então, tem vários tipos, não é um só. Então, acomete vários órgãos, tem várias denominações, vários graus, maneiras de se manejar, maneiras de se prevenir. E então, o que eu estou falando aqui é uma coisa muito geral, mas foi feita uma pesquisa e essa pesquisa saiu agora, em janeiro de 2021, pela Organização Mundial de Saúde, os órgãos de saúde mundiais, dizendo que nós vamos ter um aumento de 81% dos casos de câncer nos países em desenvolvimento. E a gente pode traçar um paralelo aqui com a situação da pandemia, a situação atual, em que as pessoas elas estão evitando procurar os postos, os centros de saúde, e com toda a razão, porque é só mesmo numa situação de emergência. Então elas vão deixando, talvez sintomas que estão aparecendo, coisas novas, ou fazer os seus exames de rotina, né? As pessoas estão deixando de fazer isso. A gente estuda em saúde que as mulheres vivem mais que os homens. E uma das razões, e uma forte razão para que isso aconteça, é porque as mulheres elas procuram mais a saúde, os médicos, tratamentos, exames, prevenções, mais do que os homens. É só a gente ver a quantidade de pessoas que frequentam, por exemplo, todos os conteúdos que eu coloco na internet são conteúdos de muito valor que poderiam estar ajudando muita gente, e 99% do público é um público feminino. Né? Então a gente já começa a ver por aí. Então a pessoa já entende, a mulher ela já vai mais atrás da prevenção, a mulher ela tá mais ligada nesse assunto, até acho que por ser culturalmente mais matriarcal, mais cuidadora, então ela cuida mais dos outros também. Então isso é um dado que é alarmante, porque você vê isso no seu dia a dia mesmo, na família, nas pessoas que você conhece, que as mulheres elas vão mais atrás. Tem uma pinta que tá estranha, a mulher vai mais no dermatologista, se cuida mais, passa mais protetor solar, utiliza mais creminho, né? O homem fica aquela pinta ali, vai modificando, vai ficando estranha, e mesmo que você comente, a pessoa fala, não é nada, isso eu sempre tive, né? Então, pode ser que isso aconteça, né, das mulheres elas terem uma sobrevida maior que os homens, porque elas já têm esse cuidado de pelo menos ir procurar e fazer seu check-up, né? Porque toda mulher ela já ouve depois que ela menstrua, ela começa já a ouvir que ela tem que ir no ginecologista pelo menos uma vez por ano, então já se cuida um pouquinho mais, tá? Então, as projeções elas são muito alarmantes, talvez porque as pessoas realmente não estão procurando fazer o seu diagnóstico preventivo. Mas também tem uma outra coisa. O que é que todo mundo tá falando assim, sabe? Eu vejo muitas lives, vejo muitos especialistas falando sobre isso,
que a pandemia, ela trouxe sedentarismo, mais ainda, e a escolha errada de alimentação. A gente vê muito isso, as pessoas estão ganhando mais peso, as pessoas elas estão fora de forma, né? E eu não tô falando coisas de longe, a gente vê isso dentro de casa também, né? A gente vê como que é mais difícil você manter uma rotina, né? Você evitar estar comendo toda hora, porque você tá com tudo ali muito próximo de você, né? Mais fácil, vamos dizer assim. Mais fácil, por um lado, de ter próximo as coisas industrializadas, já prontas, né? E mais difícil de você ter tempo de preparar, de fazer aquele preparo. Então exige uma logística, exige um trabalho, existe um pensar, né, tanto da pessoa quanto do profissional que atende as pessoas, de checar esse tipo de coisa e ajudar a pessoa a ter uma logística para ela poder ter a alimentação disponível para ela, alimentação boa, não alimentação que você vai abrir um pacote para comer, né? Então, fora isso de que eu tô falando que vai aumentar muito, infelizmente, outras pesquisas, outros artigos, e eles são em número enorme, e já desde muito tempo se estuda isso, e desde os mais antigos até os mais atuais, é sobre os fatores de risco para você desenvolver câncer. Era falado há muitos anos atrás que a pessoa ela tinha que ter alguém na família, né, que ela também tivesse. É um fator? Sim, a genética é um fator. Mas eu venho falando aqui para vocês já de outros assuntos que a genética ela é um fator que ele pode vir a desencadear o problema ou ele pode ficar adormecido, dependendo da maneira como você leva a sua vida, dependendo dos seus hábitos. Então, a gente pode imaginar que existe uma genética talvez não tão favorável para algumas pessoas, e aí o hábito vai fazer com que dê aquele start, né? Seja aquele gatilho que vai fazer a doença aparecer. Mas também um bom hábito pode ser aquele que vai deixar o seu gene adormecido. Ele não vai se manifestar em doença. E não só o câncer, mas várias outras doenças, inclusive a obesidade, que é considerada um fator de risco importantíssimo para desenvolvimento de câncer. O câncer, ele é uma célula que ela começa a se multiplicar de maneira desordenada e com outras funções que não aquela de que ela foi feita para ser. Ela começa a se modificar. Por que acontece essa modificação? Imagine que você é uma pessoa super do bem, super da paz, sabe? Não briga com ninguém, tudo bem e tal, mas aí você o tempo inteiro, as pessoas vêm xingar você, as pessoas vêm te maltratar, as pessoas vêm te agredir. Vai chegar uma hora que você vai falar, agora chega, agora eu vou começar a me proteger, vou começar também a ser mais agressiva, vou começar a utilizar de uma outra maneira, de uma outra abordagem para que isso não aconteça mais comigo. A célula ela vai se comportar dessa mesma maneira. Quanto mais ela for agredida por tóxicos, por metabólitos de alimentação errada, por toxinas de produtos de limpeza, toxinas de produtos de beleza, o ar poluído, a água poluída, né? Aquele excesso de corante dos alimentos, excesso de conservante dos alimentos. Quando isso está acontecendo, você está agredindo o seu corpo. E se isso fica ali, a pessoa pode ter a maior saúde do mundo. Quantas vezes a gente não ouviu isso, né? Nós, profissionais de saúde, nós ouvimos, mas eu comi isso a vida inteira, nunca me fez mal. Minha mãe comeu isso a vida inteira, nunca fez mal a ela. A minha avó comia isso e não fazia mal a ela. Mas chega uma hora que aquele gene adormecido, ele desperta. A gente não sabe quando, né? A gente não sabe qual é a predisposição, até você fazer um exame genético de verdade, né? Mapear todos os seus genes, você não sabe qual gene você tem, qual que pode ser adormecido, qual que pode ser ativado, qual é o tipo de toxina que ativa mais. Então, para vocês terem uma ideia, os estudos que foram feitos e que tá aí para todo mundo, né, pelos governos sobre saúde, que o que pode causar câncer são alimentos industrializados,
carnes gordas, eles falam, churrasco, cigarro, álcool. Então, falta de exercício físico. E não é nenhuma novidade. Tudo isso que eu tô falando para vocês, cada doença que eu venho aqui, cada problema de saúde que eu venho aqui falar sobre, ele acaba caindo em qual é a prevenção, qual é o tratamento, ele acaba caindo na mesma. Então, por outro lado, se a gente olhar por outro lado, se eu então mantiver a minha alimentação ótima, natural, se eu mantiver os meus hábitos ok, fazer exercício físico, o que vai acontecer? Todas as doenças podem ser prevenidas e tratadas se você manter o seu hábito de vida legal. Porque você não tá lá agredindo o seu corpo o tempo inteiro. Você tem como ter uma recuperação. Se por um acaso, por exemplo, ontem eu dei um curso fora, aí no coffee tinham coisas que geralmente eu não como. Então eu não tenho problema nenhum em comer, porque é uma agressão pequena. É uma agressão de um corpo que já não tem isso o tempo inteiro. Então ele vai saber como se livrar daquilo, certo? Aí hoje de novo eu como, aí amanhã de novo eu como, isso já é hábito, isso já pode desencadear alguma coisa. Então, gente, a gente não sabe em que nível que a gente tá, se tá prestes a desencadear, se não, se poderia ter mais uns anos aí pela frente. Então, pra que a gente vai cutucar, como dizia meus avós, vai cutucar onça com vara curta, né? A gente pode tomar uma não tão interessante. Mas para quem, né, já conhece alguém, ou quem trata de alguém, ou mesmo quem já tem algum tipo de problema deste nível, que seriam algum tipo de tumor, como é que você deixa ele adormecido? Como é que você protege que ele não entre em metástase, que ele não agrida mais ainda o organismo? A gente vai ser repetitivo. É bons hábitos. Alimentação, exercício físico, sono, gerenciamento de estresse, tirar o máximo possível de toxinas da sua alimentação, tomar as suplementações antioxidantes, cuidar da sua imunidade. Toda vez que eu falo de imunidade aqui, qual é o trabalho do seu sistema de imunidade? É ele conseguir diferenciar a célula que está feita e produzida e se replicando de maneira diferente do que está ali desenhado, escrito no seu DNA. Ele consegue, o nosso sistema de imunidade, ele consegue detectar isso e ele consegue ir lá abraçar aquilo e ele é como se ele envolvesse aquela célula, injeta nessa célula substâncias que matam essa célula e ela faz como se ela absorvesse essa célula. Então vocês podem ver isso, tem vários videozinhos, né? Nas minhas aulas eu sempre mostro os vídeos de microscópio das células de ataque do nosso organismo, conseguindo pegar uma célula cancerígena, destruindo a célula e fazendo o que a gente chama de apoptose, a célula morre, a célula se degenera e vai o macrófago lá, que é uma das células nossas de defesa, e faz a limpeza, come essa célula e ela deixa de existir. Isso está acontecendo o tempo inteiro dentro do nosso corpo. A gente sabe quantas vezes por dia? Não. A gente sabe o quanto que a nossa imunidade ela está preservada para ela conseguir detectar e fazer isso? A gente não sabe. Mas a nossa parte é pelo menos manter a nossa imunidade sem atrapalhar. Como é que a gente atrapalha a nossa imunidade? A gente coloca tanto tóxico para dentro que a imunidade fica tendo tanto trabalho que ela fica cansada, não dá. É o dia inteiro, 24 horas, hora extra, né? E aquilo que ela precisa, que é vitamina C, selênio, né? Lembra que eu já falei disso também? Tem aí nos outros conteúdos, é só ir lá acessar. Zinco, vitamina D, ela necessita disso para ela poder trabalhar, que é a ferramenta que ela tem para ela poder trabalhar. E a gente vai lá e não come, não toma, não utiliza, não come alimentos ricos em... E ao contrário, a gente vai lá e fica sujando, atrapalhando. Isso é agressão. Então, ok. Com todas essas informações, é escolha. Eu posso escolher
Sim, e tem pessoas que têm uma vida muito saudável, tem pessoas que podem ter todo esse tipo de atitude e ainda ter algum tipo de problema. Mas vocês acham que essa pessoa ela vai se recuperar mais rápido, mais lento ou não se recuperar? A grande probabilidade é que ela reaja melhor, é que ela tenha uma reação melhor, né? Ninguém tá isento, eu também não, ninguém tá isento de ter qualquer tipo de problema. A gente não sabe exatamente a nossa genética para onde ela vai. Mesmo que agora, por que eu falo isso da genética? Antes era só pessoas que tinham pessoas na família. Quando começou a aparecer pessoas que não tinham nenhum caso na família, que eram os primeiros casos da família, opa, já vamos mudar os estudos para outra coisa. Ah, então são fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Obesidade, alimentação errada, falta de exercício físico, tabaco, né? E o tabaco, ele deu baixou um pouquinho o nível de consumo, tava baixando o nível de consumo no Brasil, né? Mas aumentou o consumo de churrasco. Quando você tá lá na fumaça, é a mesma coisa que se você estivesse fumando. Ah, eu não fumo. Mas você vive lá perto, comendo coisa defumada, coisa que tá queimada na brasa ali, saindo fumaça. Você está, sim, inalando tóxicos, né? E aí, então, mas poxa vida, a pessoa nunca fumou. Não é aquela história que tem o fumante passivo? Quando você está perto de uma de fumaça, você é um fumante passivo. É a mesma coisa. É tóxico. É toxina que você está colocando para dentro, né? Então, olha que a responsabilidade que a gente tem com o nosso corpo, com a gente mesmo, a responsabilidade que a gente tem com as escolhas alimentares da nossa família, a responsabilidade que a gente tem com os nossos pacientes, com as pessoas que a gente cuida, com as pessoas que a gente trata, é enorme, né? Porque a gente não sabe. Um aconselhamento que você faz, um atendimento que você faz, que você dá algumas dicas, algumas maneiras de como a pessoa pode ter uma alimentação mais saudável, mais prazerosa, mais gostosinha, né? Não utilizando esse tipo de alimentação tão ruim, né, para a pessoa, como isso pode mudar muitas vidas, muitas histórias, né, dramáticas poderiam ser mudadas dessa maneira. Então não deixa para amanhã uma coisa que você pode já estar modificando na sua vida hoje. A gente não sabe quais são os gatilhos que levam a gente a ter esses tipos de problema. Eu até deixei aberto aqui, né, a pesquisa que eu fiz dos tipos, os principais fatores. Isso aqui está escrito pela Organização Mundial de Saúde, tá? O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo e é responsável por 9,6 milhões de mortes em 2018. A nível global, 1 em cada 6 mortes são relacionadas a essa doença. 70% das mortes de câncer ocorrem em países de baixa e média renda. E aí, a perspectiva é que vai aumentar em 81% os casos até 2030, né? E aí, qual que são os problemas que mais prevalecem? Pulmão, 2,09 milhões de casos, mama, o colo retal, que é o intestinal, próstata, câncer de pele, não melanoma, estômago. Pulmão extremamente ligado a toxinas ambientais, cigarro, fumaça. É o mais prevalente. Mama também para doenças inflamatórias. Então, tudo que você inflama seu corpo, você pode estar inflamando as glândulas mamárias. O colo retal é tudo que você come, o intestino ele reage àquilo que você come. A próstata é mais hormonal, né? Também inflamatória. Câncer de pele, não cuidados com a pele, os radicais livres que a gente acaba desencadeando no corpo também por você ter uma alimentação tóxica, e os de estômago são os que mais atingem a população, né, que causam as mortes na população. E aqui eles colocam as causas. O câncer surge nas células normais e em células tumorais em processo de vários estágios, que geralmente progridem de uma lesão pré para um tumor maligno. Então vai ter sinal. Então aquela ferida que nunca fecha, aquela mancha de pele que você sempre teve, mas ela começa a ficar áspera, ela começa a doer ou ficar coçando. Uma ferida que, né, eu já falei, uma ferida que nunca fecha, uma dor constante, uma tosse que não passa em um mês, essa tosse persistente, um intestino que é muito reativo,
né, que tá sempre com cólica, tá sempre com dor, tá sempre cheio de gases, então você tá com o intestino inflamado. E esse excesso de inflamação por um bom tempo cronifica, lesiona e pode começar a ter uma progressão de células ali diferenciadas para aquele local, né? Envelhecimento também é um fator, né? Porque você tendo o hábito por anos e anos e anos, vai chegar uma hora que seu corpo não consegue reagir mais, né? A incidência de câncer aumenta drasticamente, né, com a idade, pela acumulação de riscos. Acumulação de riscos como sedentarismo, má alimentação, consumo de produtos que não são seguros para a saúde humana, e eles estão aí em todas as nossas prateleiras de mercado, né? Então, eles não são seguros, a não ser que seja só um pouquinho, e é isso que se preconiza, né? Então, pode ter 0,1% na sua bolachinha recheada. Se tiver 0,2%, é cancerígeno, 0,1% não é considerado. Quem disse, se tal negócio ali, quem que disse que para você não pode ser um gatilho, né? Então é isso, tá? Cuidar desses fatores exige mudança de hábito, né? E mudança de hábito exige a gente ter a cabeça aberta de você experimentar coisas, né? Eu trato muito de pessoas e aí eu falo pra pessoa aí tal coisa, a pessoa já faz cara feia e fala, você já experimentou? Não, nunca experimentei. Então, talvez tenha sido apresentada de uma maneira diferente, uma maneira que não estava gostoso, não estava bem temperado, não estava bem feito, né? Então, daí entra a nossa alquimia, né? Alquimia na tua cozinha. Como que você pode preparar as coisas de uma maneira gostosa, saudável, que você vai estar oferecendo pro teu corpinho e para as pessoas, ensinar para as pessoas como que você pode utilizar isso. Eu já falei isso aqui também. Eu sempre detestei açafrão, cúrcuma, nunca gostei na comida, nunca gostei. Quando eu experimentei no leite com óleo de coco, um leitinho quente, cúrcuma, óleo de coco, eu amei. Eu não gostava também no suco. Então você vai experimentar. Que tal ter a cabeça aberta e experimentar coisas novas, né? É melhor do que você ter que depois correr atrás do prejuízo e do problema. Hoje eu vou fazer uma live bem curta, porque eu tenho uma aulinha para dar agora às 8 horas para minha turminha do curso de horto. Então eu já vou ver aqui se tem alguma pergunta. Quem quiser já fazer pergunta, por favor, fique à vontade. Tem alguma pergunta, amor? Não. Não tem? Pergunta não, só comentários. Olha, tem aqui a Ana falando que ela teve um câncer de mama que não tinha sinal. E ela fazia exames todos os anos. Sim, pode acontecer sim, de você. Por isso que a gente faz mamografia, ultrassom de seio, a gente faz todos os anos, né? Pra fazer acompanhamento. Se você já tem um cistozinho, já tem um nódulozinho ali, tem que acompanhar. Tá crescendo? Se tá crescendo é preocupante, vai fazer biópsia. Porque agora, né? Agora a gente tem essa facilidade, né? De você fazer acompanhamento, né? E você ir lá conseguir tirar um pedacinho, faz lá a punção, faz a biópsia da tireoide, da mama, para saber se aquilo são células que são malignas ou não. E se é feito isso a tempo, você consegue tirar daquele local, né, fazer o tratamento para que aquilo não se espalhe pelo corpo, né? Então, por isso é que muitas vezes chega mesmo a metástase, porque não é silencioso. Quais são os sinais de que você precisa procurar? Não que você tem, tá? Não é porque você tem, mas os sintomas que você tem que estar atento para você ir lá fazer fiz um diagnóstico e não tenho nada. Ótimo, maravilha, tá? Então, 1 a cada 6 pode ter? 1 a cada 6 pessoas pode ter. Então, se o sintoma, como eu já disse, tosse persistente, emagrecimento intenso, sem causa aparente, sem você estar fazendo nenhum tipo de regime, está na sua vida normal, você começa a emagrecer muito. Intestino que se comporta sempre mal, dor de estômago que nunca passa, né? Porque a própria bactéria Heliobacter pylori, que é uma bactéria, é comum, não é comum, ela pode causar câncer no seu estômago, né? HPV, que é um vírus, né, que tem no útero, tem já vacina para isso, né, para evitar. Ele também fica ali, ele causa
pequenas lesõezinhas, é uma feridinha, cauteriza. Se é diagnosticado a tempo, toma suas providências, tudo bem, senão ele pode vir a virar realmente um câncer, né? Um mioma que cresce muito, carocinhos no seu intestino, né? Que faz a colonoscopia. E aí, já na hora que faz a colonoscopia, se já tem algum carocinho ali, já faz a cauterização. Porque tudo isso, o que não estava no seu corpo, que cresce no seu corpo, não é para estar ali, não é natural. Então tem que ficar fazendo sempre o acompanhamento, né? Então, ok, se você fazer o acompanhamento e fazer os diagnósticos é uma das coisas. Evitar a prevenção e como você vai levar isso é o principal, porque não está evitando só isso, está evitando vários tipos de doença. Por isso que a gente bate nessa mesma tecla, né? Como é que tá a sua alimentação, como tá seu exercício físico, como está o seu sono, como está o gerenciamento do seu estresse, qual a qualidade disso. Então, se for baixa qualidade, você vai ter, quanto mais baixa qualidade, mais você tem gatilhos que podem desenvolver doenças. Quanto mais alta a sua qualidade, mais baixo os gatilhos que você está oferecendo para o seu corpo para desenvolver qualquer tipo de doença, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Continua outro dia, muito interessante. Sim, manda a hora que sair a gravação aí no Instagram, coloca todas as perguntas que vocês querem sobre isso embaixo, tá? Do post, porque daí eu vou lá, eu olho as perguntas, formulo e faço na próxima live e falo para vocês, tá bom? Quando vocês dão joinha lá nos posts, vocês fazem pergunta, vocês comentam, vocês ajudam a chegar a mais gente, tá? Então distribui, manda para as pessoas, comenta, porque quanto mais dá visibilidade assim, mais o Instagram ele distribui por aí. Quem sabe, né? Chega na casa de alguém que tá realmente precisando muito. Então vamos fazer a nossa partezinha, tá? Então por hoje é isso. E aí, gente, imagina você cuidando, você fazendo todas essas prevenções e além de tudo você ainda vai ficar com essa pele linda, hein? Ó, hein? Vale a pena, né? Talvez a gente não pegue aí pela doença, talvez a gente pegue um pouquinho mais pela estética, quem sabe, né? Então vamos pensar um pouquinho nisso. Olha que maravilha, você fica com a mesma carinha assim anos, que maravilha. Isso quer dizer que o seu corpo também tá assim, seus órgãos também estão assim, né? Seus órgãos, eles estão preservados. Eu tô vendo aí que a Fernanda, que é dentista, entrou, né? Com certeza ela também vai saber falar muito sobre isso, quanto que é importante os nossos dentes, o tipo de alimentação que você tem, a maneira como você mastiga é importante, né? Para você fazer realmente as enzimas entrarem em contato com a sua alimentação, ou seja, começar a fazer a quebra ali. Então, todo o sistema, o efeito, todo o nosso sistema, da nossa boquinha, desde o nosso dentinho, a nossa saliva, nossa engolir. Outra coisa, outro sintoma, se você tá com dificuldade de engolir, vive com pigarro na garganta, vive com afta na boca, são sintomas. Alguma coisa não tá funcionando, então não deixa isso cronificar. Isso tá agudo, isso tá te mostrando que não tá legal. Escuta o sinal, muda as coisas. Que dá tempo, que você consegue fazer isso. E você consegue também, né? Isso eu falo. Às vezes a gente percebe em outras pessoas que não tá indo bem as coisas, você fala, tal coisa, tá? Você não pode ir lá bater na pessoa, né? Arrastar, enfiar, né? Enfiar um kiwi na boca da pessoa, dá vontade, mas não pode, né? Pode, a pessoa tem que querer. Mas você tá fazendo a sua parte. Isso é muito bom pra gente. Isso é o nosso controle de estresse. E eu falei, tá tudo bem, pronto, agora a pessoa leva como ela quiser. É como eu tô dizendo aqui, é como as pessoas que eu atendo também. Você fala, o que a pessoa vai fazer, 30% é meu, 70% é da pessoa. Então eu espero de verdade que seja um incentivo para você começar a dar os seus passos. E gente, é muito mais dolorido não fazer nada do que você começar a andar, mesmo assim, falar, que saco, vou começar, vai, começa a fazer mudança, que daqui a pouco, daqui a um ano, você fala, nossa, olha como é que eu tava, como é que eu tô. E depois vocês me contam.
Beijo, pessoal. Até mais.